Os membros da família imperial estão aqui de fato. Eles até trouxeram os guarda-costas pessoais da família imperial. Crowley pensou na informação recolhida pela Aliança Bloodline. A família imperial do Império das Sombras geralmente se mantinha discreta, mas a força que haviam escondido era extremamente poderosa. Seus guarda-costas pessoais podiam lançar feitiços de sombra instantaneamente, e entre eles havia muitos mutantes e portadores da linhagem. Estamos em perigo hoje. Nós dois poderíamos até morrer aqui. Você está com medo agora? Crowley olhou para Steelman. A covardia não existe nos mandamentos de um cavaleiro. A resposta de Steelman foi extremamente heróica. Uma camada de luz branca brilhava em sua armadura, formando uma segunda camada de defesa. Chamas começaram a queimar na espada do cavaleiro. Diante de uma situação tão perigosa, Steelman havia evidentemente usado uma técnica secreta. Então, vamos começar a romper o cerco. Crowley rasgou o casaco, revelando uma parte superior do corpo coberta de cicatrizes. A tatuagem de uma serpente ganhou vida nas suas costas. Um Cial! Crowley gritou, e a serpente gigante foi despertada. Abriu os olhos escarlates e cuspiu a língua bifurcada para fora, sibilando alto. Matem! Os dois eram como dragões furiosos enquanto rugiam, investindo contra as tropas que chegavam. Dias depois, em uma ilha. Cold! Crowley abriu os olhos, cuspindo areia fina em sua boca. A falta de vontade logo se transformou em concentração, como eu acabei aqui. Certo, nós estávamos no centro de pesquisa. As tropas de apoio do Império e guarda-costas imperiais. Steelman, que pena. Mesmo Crowley não seria capaz de sobreviver a tal ataque. Assim, depois de descobrir que ele não havia morrido nem sido feito prisioneiro, ficou extremamente perplexo. Você está acordado? Uma voz extremamente encantadora soou ao lado dele. Crowley se virou para ele e sua garganta ficou seca imediatamente. Seu coração começou a bater mais rápido também. Era uma dama de vestido preto. Sua aparência era apenas média, mas carregava uma atração poderosa e inebriante. O que surpreendeu Crowley ainda mais foi a sensação de proximidade que ele tinha, uma reverência que quase o fez se ajoelhar e beijar o solo que seus pés tinham pisado. Podemos falar por um momento, senhor. Uma senhora de uniforme estava diante de Leyline em Thousand Bear City, acenando com o passe na frente dele. O distintivo era representativo da dignidade e do poder do Império, enquanto brilhava na multidão. Os transeuntes evitavam os dois, e alguns deles até olhavam de longe para Leyline com sarcasmo. Qualquer um que tivesse irritado o departamento de que aquela jovem era, encontraria um final miserável no Império. Eu não sabia, sou bastante popular agora, né? Siga-me! Leyline sorriu e esfregou o nariz antes de se mudar para um café. Ele não tinha intenção de estar ciente de que ele foi tratado como um suspeito. O que fez os espectadores ficarem boquiabertos foi que essa policial não hesitou e o seguiu, até carregando um sorriso caloroso e gentil em seu rosto. TSK. Eles estavam interpretando? Que audácia! Um homem baixo e gordo esfregou os óculos e repreendeu o ciúme. Retardar! Seu amigo ao lado dele imediatamente cobriu a boca. Esta é uma área pública, sob a vigilância da rede central e do VEAV. Alguém ousaria usar uma identidade falsa nas ruas? Que pena! Ela era uma flor tão linda, e também o meu tipo favorito. O gordinho lutou para retrucar. Eu realmente acho que eles são bastante compatíveis, esse garoto também é fofo. Uma garota ao lado deles falou com estrelas em seus olhos. Bem-vindo! O garçom do café abriu a porta e os recebeu polidamente, mas ficou momentaneamente perplexo. Evidentemente, ele reconhecera Leyline. Porque este era o mesmo casal que Leyline tinha entrado junto com a Snake Dovagir. E não só Leyline levou a outra garota para a sala privada, como também deixou a menina desorientada ali deitada. Isso deixará uma impressão profunda no garçom. De fato, se não fosse por Leyline deixar algumas palavras para ele dizer à garota antes de partir, o garçom já teria alertado as autoridades próximas.
Embora sua expressão facial não tenha mudado muito depois de ver Leylin trazer outra garota, seus olhos traíram seus pensamentos. Leylin aparentemente era um caçador de saias. Eu quero ter um quarto de casal, o mesmo de antes. Depois de ouvir o pedido de Leylin, o garçom ficou sem fala. No entanto, seu profissionalismo havia permitido Ellie para conceder o pedido de Leylin rapidamente. O que era mais notável era que era exatamente o mesmo quarto que Leylin usará anteriormente. Não nos perturbe, não importa o que aconteça. A policial o instruiu depois que ele serviu o café, puxando carinhosamente Leylin para dentro do quarto. O garçom ficou sem fala novamente depois de ver essa cena. Antes de fechar a porta, ele até deu Leylin o polegar para cima. A sala foi subitamente envolvida por sombras, e a policial esticou o corpo com uma expressão relaxada. Apenas aquele movimento sozinho fez com que sua aura mudasse drasticamente. Seu rosto ficou ainda mais requintado do que antes e um par de olhos lacrimejantes parecia falar uma língua própria. Nos encontramos de novo, Char. Leylin suspirou, olhando para a jovem que havia mudado da cabeça aos pés. Este era o governante do mundo das sombras, a Senhora da Noite que já foi uma deusa intermediária do mundo dos deuses Char. Ele não perguntou como ela conseguiu procurá-lo. Afinal, ela tinha o mundo inteiro sob ela. Depois de não procurar a aura de Leylin, ela teria definitivamente adivinhado que Leylin tinha usado uma identidade falsa para se tornar um cidadão. Por meio de uma investigação meticulosa, não foi uma tarefa difícil rastrear Leylin. Como um grupo de funcionários corruptos que vendem identidades falsas seria compatível com o governante deste mundo? Isso trouxe você para mim, não foi? Leylin fez um sinal de identidade. Eu nunca pensei que o império que eu criei sozinho tenha atingido tal nível de corrupção. Char admitiu implicitamente. Seus olhos brilhavam como estrelas enquanto olhava para Leylin. Este não é seu verdadeiro corpo, mas apenas um corpo formado por energia. Eu vim com graça, por que você não aceita? Char franziu a testa, como se tivesse ficado chateada. Mas a expressão de Leylin não mudou em nada. Ela tinha que estar brincando. Se ele acreditasse em Char, então ele estava realmente cortejando a morte. Seu nível de engano era perfeição absoluta. Mesmo o nível 7 e acima dos seres seria enganado por ela se não fossem cuidadosos. Assim, depois que Xavier e a Bloodline Alliance saíram, o verdadeiro corpo de Leylin já havia deixado Thousand Bear City, só deixando para trás essa projeção aqui carregando todos os itens que pudessem identificá-lo. Não vamos falar sobre isso. Por que você está aqui hoje, senhorita Char? O que você quer discutir? Leylin sentou-se no sofá macio de cetim, gesticulando para ela se sentar também. O feitiço que você usou no outro dia. Eu vi a sombra do mundo dos deuses e dos arcanistas. Não havia muito espaço para discussão para seres como eles. Vendo que seu engano foi exposto, Char imediatamente mergulhou no tópico principal. Você está certo, esta é a minha colheita do mundo dos deuses, admitiu Leylin. Char sentou ao lado dele de uma maneira reservada como uma dama virtuosa. Apenas a pele branca em sua mão era extremamente sedutora. Depois de ouvir a resposta de Leylin, o rosto de Char mudou para pior, aparentemente afetado por suas palavras. Era evidente que o ataque fatal havia deixado medo em seu coração e ela se sentia extremamente desconfortável. No entanto, Leylin não se importou com isso. Ele realmente usou um olhar mais desenfreado e observou essa deusa feminina na frente dele. Ele teve que admitir que o corpo de Char era extremamente lindo, especialmente aquele temperamento estranho dela que adicionava uma camada de selvageria. Muitos homens gostariam de subjugá-la. Além disso, ele mostrará esse trunfo para Char de propósito, usando-o como uma dissuasão que permitiria que ele ganhasse vantagem na discussão. Era como um país que possuía armas nucleares falando com alguém sem armas nucleares. Essa confiança e dignidade fizeram com que a expressão de Char mudasse. Eu senti o cheiro da aura da Sovrage. Você a conheceu antes, neste lugar. Char de Gressed, olhando para o lugar onde a cobra viúva uma vez se sentou. Sim. Somos aliados, é necessário transmitir informações e notícias. Leylin não evitou a pergunta e até enfatizou a palavra aliados. Então,
Que tipo de preço eu tenho que pagar para você se afastar de sua aliança com a Soldovagir? Eu acredito que sou melhor aliada que ela. Que tal compartilharmos a força de origem do mundo das sombras? Você tem a linhagem do mundo das sombras, a força de origem será definitivamente extremamente benéfica para você. Char imediatamente declarou seu preço. Até mais sombras haviam agora envolvido a sala, selando a sala com força. Leyland sentiu até mesmo um selo da força de origem do mundo. Char estava sendo extremamente cuidadoso. Depois de ter uma grande conversa de mais de 2 horas, Leyland deixou o café sob o olhar invejoso do garçom. Quebrar a aliança que tenho com a cobra viúva. Leyland balançou a cabeça. Ele havia assinado um pacto de linhagem com ela, e a própria Drenskap testemunhou isso. Apesar de seu Nigatmar Absorbing Physique ter sido aperfeiçoado, seus poderes definitivamente reduziriam se ele voltasse atrás em suas palavras. Era algo que Leyland não queria ver agora. Então, a melhor maneira é que Snake Dovagir renuncie ao seu governo também. Afinal, eu sou um amante da paz. Leyland sem vergonha deu a si mesmo uma etiqueta justa para o seu nome.